Shila Gadadhar Pandit, e é um dia muito especial, muito auspicioso para nós, Gaudiya Vaishnavas, porque ele é nosso associado muito querido de Srimad Mahaprabhu. Gurudeva vai, ninguém melhor do que Shila Govinda Maharaj, para dar uma aula sobre esse assunto. Temos aqui uma aula dele. Vamos começar a ouvir agora. Quem tiver alguma pergunta depois que acabar a leitura, pode fazer. Aparecimento de Shri Gadadhar Pandit Goswami. Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj descreve o coração do associado mais íntimo do Senhor, Pandit Shri Gadadhar. A perfeição mais elevada no mundo da alma é saborear o rasa dos passatempos de Shri Krishna. Ele é rasa. Como Sri Krishna é brincalhão e seu esforço para difundir rasa é auto-manifesto, sua natureza é gerar felicidade espiritual. Quando Shri Krishna, que é a personificação do néctar de todas as raças, a personificação da verdade, auspiciosidade e beleza, torna-se ansioso para distribuir amplamente seus próprios passatempos, ele se divide em Panchatattva e revela a grandeza suprema do seu estático nome, forma, qualidades, passatempos e associados. Srila Kaviraj Goswami Prabhu representou esta concepção em um verso. Panchatattva Makam Krishnam, Bhaktarupa Swarupakam, Bhaktavataram Bhaktakyam, Namami Bhakta Shaktikam. O significado deste verso é que Sri Krishna manifesta com sua própria energia em 5 formas e se distribui eternamente. Em conexão. Só um minuto. O som está baixo, né? Vamos colocar no aparelho, então. Quem estiver assistindo pelo Instagram, quando der 1 hora de programa, daqui 10 minutos, o Instagram encerra a transmissão, mas eu ligo novamente, tá? Não se preocupe, porque eu ligarei novamente. Então vai interromper, depois volta a transmissão pelo Instagram. O Facebook vai direto. Vamos ver agora se o som vai melhorar. Foi lido somente 1 minuto e pouco desse começo da aula. Eu vou repetir então, para quem não ouviu direito, ouvir novamente. Aparecimento de Shri Gadadhar Pandit Goswami. Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj descreve o coração do associado mais íntimo do Senhor, Pandit Shri Gadadhar. A perfeição mais elevada no mundo da alma é saborear o rasa dos passatempos de Shri Krishna. Ele é rasa. Como Sri Krishna é brincalhão e seu esforço para difundir rasa é auto-manifesto, sua natureza é gerar felicidade espiritual. Quando Shri Krishna, que é a personificação do néctar de todas as raças, a personificação da verdade, auspiciosidade e beleza, torna-se ansioso para distribuir amplamente seus próprios passatempos, ele se divide em Panchatattva e revela a grandeza suprema do seu estático nome, forma,
qualidades, passatempos e associados. Srila Kaviraj Goswami Prabhu representou esta concepção em um verso. Panchatattva Makam Krishnam, Bhaktarupa Swarupakam, Bhaktavataram Bhaktakyam, Namami Bhaktashaktikam. O significado deste verso é que Sri Krishna manifesta com sua própria energia em 5 formas e se distribui eternamente. Em conexão com tal passatempo, Sri Gauranga apareceu com Sri Gadadhar no Sri Navadvipitam e começou seu trabalho na hora apropriada, enquanto secretamente realizava passatempos como uma criança humana. Então, o Gurudeva está falando que quando Krishna quer se manifestar, dando a misericórdia, distribuindo tudo isso para nós, ele se divide em 5 porções, em 5 personalidades, que é o Panchatattva. Quem são os 5 do Panchatattva? Sri Krishna Chaitanya, que é Mahaprabhu, Prabhu Nityananda, é o irmão dele, Sri Adwaita Pandit, que é o Mahavishnu, Gadadhar Pandit, que hoje é o aparecimento dele, e Srivasacharya. Então, Krishna se divide nessas 5 personalidades. É o Panchatattva. Pancha quer dizer 5. Vamos continuar então a leitura. Sri Gadadhar Pandit permanece atrás de Sri Gauranga como uma sombra. Ele fica atrás do Senhor como um suave protesto não expresso da grande campanha do Senhor de distribuir o divino amor de Sri Radhika. Permanecendo a uma distância, Sri Nityananda está lhe dando entusiasmo. Sri Adwaita, Sri Vas e outros estão ocupados e felizes com o trabalho de distribuir o santo nome. Mas o humor de Sri Gadadhar Pandit é de alguma forma independente. Ele é o eterno associado de Sri Gauranga. Ele não consegue esconder nada do Senhor, nem mesmo por um momento, e mesmo assim ele não consegue ser complacente ou feliz com esse esforço especial do Senhor de tomar e distribuir a sua riqueza conjunta. Primeiro, ele se opôs ao sannyas lila de Sri Gauranga. Ele tentou impedir o sannyas do Senhor, apelando que sua mãe precisava de ajuda. Mas ele também não pôde ser deixado para trás por aquele sannyas, Sri Gauranga. Na pregação, onde outros devotos entusiasticamente ajudavam, Sri Gadadhar é um observador silencioso. Ele não quer sair do seu círculo. Ele prefere a sua própria associação, sua disposição bramínica e servir separadamente em casa. Lá, ele servirá Sri Gauranga de acordo com a sua própria concepção. Este é o seu desejo inevitável e mais íntimo. É como se todo mundo estivesse recebendo, mas ele estivesse perdendo. Em uma frase, é como se Sri Gauranga estivesse distribuindo a riqueza de Sri Gadadhar e Sri Gadadhar sente algum desconforto. Os residentes de Vraja não podem deixar Vraja, mas se eles não verem Krishna, eles morrerão. Então, o que eles podem fazer? O sentimento de Gadadhar é algo assim. As grandes almas dizem que Sri Krishna realizou passatempos como Sri Gauranga para pagar sua dívida de Vraja Lila. Mas o que é isso? No esforço de pagar a dívida de Sri Gauranga, é encontrado a intenção oculta de criar mais dívida e de permanecer vendido por mais tempo ainda aquele que ele está endividando. Por esta razão em particular, aqueles que são especialistas em joias finas reconheceram Sri Gadadhar Pandit como Sri Radhika. Assim termina a aula de Srila Govinda Maharaj. Essa aula está postada escrito no Facebook. Quem quiser ler novamente pode ler.
E por que esse relacionamento de Gadadhar Pandit com Mahaprabhu? Porque Mahaprabhu, como todos já ouviram nas aulas, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, com o coração, o humor e a auréola, o envolto de Shrimati Radharani. Então, Krishna, Srimad Mahaprabhu é Krishna com Shrimati Radharani, mas o coração e a auréola dela, o envolto dela. E Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani. E outro dia na aula perguntaram para Acharya Maharaj, um devoto, como que isso era possível. E ele explicou que Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani sem o seu coração e sem o seu auréola. Então, por isso que ele era um associado à sombra, como Srila Govinda Maharaj fala, ele era a sombra de Mahaprabhu. Por quê? Porque ele não saía do lado de Mahaprabhu. Porque o coração e a auréola de Shrimati Radharani estava com Mahaprabhu, e o resto do corpo e todo o resto com Gadadhar Pandit. Então, os associados de Mahaprabhu mais íntimos, vocês podem ver, Gadadhar Pandit, quem é? Shrimati Radharani. Quem é Swarupa Damodar, que era outro associado muito íntimo, era o secretário de Mahaprabhu. Swarupa Damodar, no Krishna Lila, no passatempo de Krishna, ele era Lalita Devi. E o outro associado muito íntimo de Mahaprabhu era Ramananda Roy. E Ramananda Roy, quem era no Lila de Krishna, no Krishna Lila? Ele era Vishaka. Então veja, as golpes voltaram junto com Mahaprabhu, porque toda vez que Deus vem para a Terra, ele traz os seus associados. Então Mahaprabhu trouxe Shrimati Radharani no coração e na auréola nele mesmo, e ele trouxe Gadadhar Pandit como seu associado, e ele trouxe Swarupa Damodar e Ramananda Roy, que no Krishna Lila eram as associadas mais íntimas de Krishna. As golpes, Shrimati Radharani e as duas golpes principais, Lalita Devi e Vishaka Devi. Então, esse é o Lila de Gadadhar Pandit. Ele é um dos 5 personalidades do Panchatattva. Por isso que todo Jaya Dwani, o que Jai é falado Panchatattva. Essa canção que cantamos, Sri Krishna Chaitanya Adhoya Koromori, a segunda canção, depois do Vandana, é para o Panchatattva. Eu vou reiniciar a transmissão do Instagram, que já deu 1 hora de programa. Pronto, o Instagram já está reiniciado. Alguém tem alguma pergunta sobre Gadadhar Pandit? Você vê que Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele não fica entrando em muitos detalhes. Srila Siddhartha Maharaj também, quando dá as aulas de aparecimento e desaparecimento de uma grande personalidade, ele não fica dando grandes detalhes. E nem Srila Acharya Maharaj também não. Ele fala o básico que temos que saber. Por quê? Porque a nossa mente quer saber o lugar da cidade que ele apareceu, queremos saber quem era o pai, o nome do pai, o nome da mãe, queremos saber tudo. Mas se Srila Govinda Maharaj não falou isso, é porque não é importante para a nossa vida devocional.
O Guru, ele dá o que é importante para a nossa vida devocional, não o que a nossa mente quer. Nossa mente quer saber tudo, o que ele gostava de comer, enfim, queremos se perguntar para cada um que está assistindo, ou quem também não está assistindo, cada um vai fazer uma pergunta sobre Gadadhar Pandit. Quantos anos ele tinha a menos ou a mais que Mahaprabhu? Enfim, que era o irmão dele. Mas isso não tem nenhum efeito sobre o processo devocional, sobre a evolução espiritual. Então, por isso que Srila Govinda Maharaj não entra em detalhes. Srila Siddhar Maharaj também não entra em detalhes. Srila Siddhar Maharaj, num festival de Janmashtami, que é o aparecimento de Krishna, ele, na aula dele, ele falou, Srila Siddhar Maharaj, ele falou, no dia do aparecimento de Krishna, leia o Gora Lila, leia o Lila de Mahaprabhu. Veja só a concepção de Srila Siddhar Maharaj. Todos nós queremos saber como que foi, como que Krishna apareceu, e que ele foi trocado, e todos aqueles detalhes, que o Jamuna abriu, enfim. Mas Srila Siddhar Maharaj, ele fala, leia o Gora Lila, nós somos Gaudiya Vaishnavas, nós somos seguidores de Mahaprabhu. Mahaprabhu é Krishna com o coração e a auréola de Shrimati Radharani. Então veja só como um devoto puro pensa diferente de nós, que temos essa poeira no nosso coração, temos a ilusão no nosso coração. Queremos sempre saber todos os detalhes. Mas os gurus não orientam isso. Na aula dele ele não orienta. Ele falou, ele deu essa aula que nem agora Srila Govinda Maharaj para centenas e milhares de pessoas depois ouviram. Hoje muita gente está ouvindo essa aula, muita gente está ouvindo essa aula de Srila Govinda Maharaj, mas veja só como ele não pegou a vida inteira de Srila Gadadhar Pandit. Se você procurar no Sri Chaitanya Charitamrita, tem descrito com detalhes a vida dele. Mas Srila Govinda Maharaj não concentrou nisso. Ele falou o básico que temos que saber. Vamos continuar então a leitura. Mas Srila Govinda Maharaj fala, é muito importante no dia do aparecimento ou desaparecimento de uma grande personalidade, ou do próprio Krishna na sua forma, nos seus avatares que vêm para a Terra, é muito importante sabermos e falarmos e glorificarmos, porque a aula que Srila Govinda Maharaj deu foi glorificando Gadadhar Pandit, Srila Gadadhar Pandit. Então é muito importante que no dia nós lermos algo ou escutarmos uma aula de um guru, como agora, né, foi lido, mas é uma aula de Srila Govinda Maharaj. Então é muito auspicioso no dia do aparecimento ou desaparecimento nós lermos a história. E o Sri Chaitanya Bhagavata também fala isso. Fala que é muito, muito auspicioso. Sri Chaitanya Bhagavata, ele é composto por, foi feito, né? Composto por Vrindavana Das Thakura, Srila Vrindavana Das Thakura, que foi o último devoto de Nityananda Prabhu. E aí no final do capítulo, ou no início do capítulo, do trecho sobre a personalidade, ele sempre fala, todas as pessoas que ouvirem ou lerem sobre esse lila, porque Gadadhar Pandit vir para a Terra é um lila, todos que lerem isso terão um benefício espiritual, ele fala só em benefício espiritual, porque é isso que interessa para nós. O Srimad Bhagavatam, ele já fala em outros benefícios materiais, mas isso não interessa para nós. O nosso foco é Bhakti Yoga, é o serviço devocional para termos um benefício espiritual, não algo material. Por isso que nós somos Gaudiya Vaishnavas, nós seguimos Shriman Mahaprabhu, a escritura de Shriman Mahaprabhu. E Shriman Mahaprabhu, Srila Govinda Maharaj diz no seu livro Verdade Revelada que tudo o que precisamos saber dos Vedas, dos Puranas, dos Upanishads é o que Mahaprabhu deixou através de seus associados.
Então temos que concentrar nisso, em Mahaprabhu. Vamos continuar então a leitura do livro O Céu Consciente, de Srila Siddhar Maharaj. Só um minutinho. Satisfação total, realização absoluta. Devoto. Maharaj, como devemos ver os diferentes animais, insetos e árvores do Dhamma? Srila Sridhar Maharaj. Eles são completamente sim Maya, não se encontram sob cativeiro, mas estão posando em diferentes maneiras. Existem diversos tipos de serviço, e eles têm sua plena satisfação em seu próprio plano de serviço. Então, Srila Siddhar Maharaj, agora ele está começando a falar sobre quem habita o templo, quem mora no Dham sagrado, insetos, animais, enfim, tudo isso, né? Satisfação total, realização absoluta. Devoto. Maharaj, como devemos ver os diferentes animais, insetos e árvores do Dhamma? Srila Sridhar Maharaj. Eles são completamente sim Maya, não se encontram sob cativeiro, mas estão posando em diferentes maneiras. Existem diversos tipos de serviço, e eles têm sua plena satisfação em seu próprio plano de serviço. Assim, eles absorvem os sentimentos internos mais aventurados e não desejam qualquer outro. Estão plenamente satisfeitos em sua posição relativa. Em outras raças, também, Sakya ou Vatsalya, cada pessoa sente que o que eu obtive é o melhor, obtive a melhor posição e não me preocupo em mudar para qualquer outra. Shantarasa também é assim. Existem árvores e trepadeiras, areias e tantos animais e pássaros, mas ainda existe uma diferença qualitativa entre eles. Uddhava, o devoto mais elevado de Dwaraka, aspira a nascer como uma trepadeira em Vrindavan. Então, existem diferenças qualitativas dentro de Shantarasa. Em Dwaraka também existe Shantarasa, mas, depois de ter obtido um pequeno vislumbre da atmosfera do tipo de serviço executado em Vrindavana, aquele que possui o tipo mais elevado de Sakyarasa em Dwaraka aspira pelo serviço em Shantarasa. Isso mostra. Então, Srila Siddhar Maharaj está falando sobre os animais, as plantas, tudo que vive num Dham sagrado, num templo sagrado, que é um local sagrado. Srila Siddhar Maharaj, em outro livro, ele fala que o templo, o ashram, que é a mesma coisa que templo, é o Dham sagrado, ele não é a nossa casa, não é um local normal, não é onde vivemos, a maioria pelo menos, tem alguns devotos que vivem no templo, mas não é um lugar mundano, o templo não é um lugar mundano, tudo que tem no templo é a parafernália de Deus, o livro é a parafernália de Deus, a almofada que sentamos é a parafernália de Deus, tudo que tem é para servir Deus, o apoio do livro, a cortina, enfim, tudo, o ventilador, como o Srila Acharya Maharaj falou, o ventilador que está num templo, ele não está agradando o sentido da pessoa na sua casa. Então é diferente, tudo é diferente. E Srila Acharya Maharaj também diz que perguntaram para ele sobre os animais do templo, e ele falou que os animais de um templo voltarão como seres humanos na próxima vida. Eles vão progredir, não vão ter que passar por todo aquele monte de reencarnações que eles talvez passariam. Depende do animal que está no templo, claro.
e voltará como um ser humano já devoto. Então veja só o benefício de um animal que mora no templo. E não é qualquer alma que vai para morar no templo também. O animal ele já tinha um mérito espiritual para ir nascer no templo ou ir morar no templo. Como quando eu estava em Puri há 2 anos atrás, eu fui para Gorapurnima, depois eu fui para Puri, Puridam, é a cidade praiana que tem na Índia. E lá, no final da prachada, todo mundo honrava a prachada, depois que era oferecido no altar como boga, vinha como misericórdia para nós a comida. E aí comíamos, honrávamos a prachada. O que sobrava da prachada, o devoto responsável, ele pegava todo o resto da prachada, a misericórdia, e ele colocava numa bacia grande e colocava na rua. E uma vaca vinha todo dia lá comer. Era sempre a mesma vaca que ia lá comer, no almoço e na janta. Depois que todo mundo comia, ela ia honrar a prachada. Quem é aquele animal? Aquele animal, assim, quem é a alma que está naquele animal, que todo dia honra a prachada de Goranitai, que estão em Puridam. Para nascer na Índia, aquela vaca não é uma vaca igual à vaca que nasce no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. A vaca que dá o leite para a deidade na Índia é diferente da vaca que fica confinada ou não confinada, mas que mora em algum lugar e retiram o leite para o próprio consumo do ser humano. Aquela alma que está naquela vaca, a vaca é igual, mas o local é diferente. Então tem que ter um mérito espiritual para aquela vaca estar naquele templo, naquele ashram, cedendo leite para a deidade. E além do que, ela vai ganhar mais mérito espiritual, porque ela está servindo Deus. Então nada é por acaso. Aquela alma que entrou naquele corpo de vaca não é por acaso. Um inseto que vive num templo não é um inseto, uma alma que entrou naquele inseto não, mas a alma que está no corpo daquele inseto ou do que for, de um animal, não é uma alma normal. Normal assim, ela é mais elevada do que a alma que está em outro inseto, em outro local. Por isso que não devemos matar os insetos do templo, não devemos judiar dos animais. Na verdade, não devemos matar nunca, porque a nossa filosofia é não matança. Porque você está tirando o corpo daquela alma, o corpo que aquela alma habita. Mas dentro de um templo é muito, 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 muito pior. Se você for para Vrindavana, que é onde Krishna brincava quando era criança, Vrindavana é muito complicado. Você agredir um animal, você matar um inseto, o que você fizer lá com outra alma é muito, muito complicado. Você terá uma ofensa muito grande. Por isso, se alguém nunca foi para Vrindavana e for para Vrindavana, e algum macaco te roubar o celular, roubar alguma coisa sua, não vai atacar uma pedra, não vai bater no macaco. Por quê? Porque o macaco não é qualquer alma que está naquele corpo de macaco, em Vrindavana. Temos que ter essa consciência. Nós vemos somente a parte externa, mas quem é aquela alma? Então, quem está no templo, um inseto, é isso que Srila Siddhar Maharaj está falando. Eles não estão em Maya. É diferente. E aí Srila Siddhar Maharaj, ele dá o exemplo também dos relacionamentos com Deus. Então, Shantarasa em Vaikunta, onde vive o Senhor Narayana, Shantarasa é um relacionamento de neutralidade. Então, você pode estar lá, mas toda alma que está em Vaikunta, no mundo transcendental, ela tem a consciência plena de um guru. Nós estamos muito longe disso. Mas lá tem vários tipos de relacionamento. Tem Shantarasa, tem Dasyarasa, tem Sakyarasa, Vatsalyarasa e Madhuryarasa. São 5 tipos de relacionamento com Krishna. E depende do local do mundo transcendental, porque tem vários locais lá. Depende do local, existe um tipo de relacionamento com Deus.
O Senhor Narayana, o único relacionamento que existe lá é Shantarasa, neutralidade, e Dasyarasa, servidão. Não existe outro tipo de relacionamento nesse local, que a expansão de Deus vive lá. O Senhor Narayana, o Senhor Vishnu, de 4 braços. Então, tem outros locais, tem Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra. O Senhor Ramachandra lá tem Shantarasa, tem Dasyarasa, tem Sakyarasa, que é relacionamento de amizade, e um início de Vatsalya Rasa, um início, que é o relacionamento de parentesco, de pai, mãe. Mas o único lugar que tem os 5 tipos de relacionamento é Madhurya Rasa. Goloka Vrindavana. Goloka Vrindavana é o único que tem Madhurya Rasa. Tem os 5 tipos de relacionamento lá. Então, Srila Siddhartha Maharaj está explicando, quando você está num plano, por exemplo, onde vive o Senhor Narayana, e você está em Shantarasa, neutralidade, a alma que está lá, ela almeja ir para, pode ser para Shantarasa mesmo, mas em Goloka Vrindavana. Porque a Shantarasa lá, o relacionamento neutro lá, é muito mais elevado do que o relacionamento neutro onde vive o Senhor Narayana. Então tem essa diferença também, no mesmo relacionamento com Deus, mas em local diferente. Tudo na Gaudiya Vaishnavismo, tudo na consciência de Krishna, tem escalas, níveis. Ontem eu falei sobre a oferenda no altar, e oferenda no altar de um templo, de um dan sagrado, e a oferenda na sua casa. Você pode oferecer para Deus, mas a oferenda tem níveis diferentes de prachada. E quem está oferecendo a prachada também falou isso ontem. Se o guru fidedigno oferecer, tem muito mais potência do que eu oferecendo. Então, tudo tem níveis. E Srila Siddhartha Maharaj está explicando isso agora. Que o Uddhava, ele almeja ir ser um arbusto, eu não lembro direito, uma planta. Ele falou em Goloka Vrindavana, porque lá é muito mais elevado. Mesmo sendo um relacionamento neutro, de Shantarasa, lá é muito mais elevado. Então ele almeja essa posição. Isso mostra que mesmo a coisa mais elevada num lugar em particular tem sua posição relativa dentro da consideração absoluta. Ainda que a posição relativa é satisfeita ali, o absoluto sempre a ultrapassa. Caso contrário, a unidade, a conexão com o todo, tudo seria imediatamente deslocado e desorganizado. Assim, a consideração absoluta é possível a partir de qualquer posição. Ainda que todos os servos estão plenamente satisfeitos onde se encontram, com sua própria posição, eles realizam a supremacia de Vrindavana. Tatashta Vikarya, a consideração imparcial, está sempre presente. E entre o relativo e o absoluto sempre permanece superior. A consideração absoluta ou revolucionária encontra-se firmemente estabelecida acima da relativa ou constitucional quando Shri Krishna diz no Bhagavad Gita: apenas abandone todos os dharmas, todas as considerações de deveres sociais e religiosos, até mesmo aqueles que eu mesmo estabeleci nas várias escrituras e descrevi aqui em minhas instruções anteriores a você, e apenas entregue-se de todo o coração a mim. A consideração absoluta prevalece por toda a parte. Em conexão ao Guru, Narottama Das Thakura tem seu Gurudeva Lokanatha, mas ainda assim ele aspira: quando chegará o dia em que Lokanatha me conduzirá pela mão e me guiará até Srila Rupa Goswami? Quando ele me entregará a Srila Rupa Goswami e me dará alguma ocupação naquele campo? Nessa elevada forma de expressão, a consideração absoluta também se encontra ao fundo. O processo de evolução espiritual nunca para. Mesmo no mundo transcendental, ele nunca para, ele é progressivo.
Aqui na Terra, no plano material, ele é progressivo. No mundo transcendental, ele também é progressivo. A alma nunca para de progredir, mesmo lá no mundo transcendental. E a alma é eterna. Então, isso nunca vai parar. O serviço nunca para. E conforme vamos fazendo serviço, Krishna vai nos retribuindo. Ele vai dando para nós de acordo com o que nós fazemos para servi-lo. No mundo transcendental também ele continua nos dando essa recíproca. Aqui na Terra, no plano material, ele dá 1 para 10, mas lá ele continua dando também. Ele continua dando a reciprocidade. Quanto mais você serve, mais ele reciproca. E você começa a se elevar espiritualmente. Então, lá não para o processo. Você pode ir, por exemplo, para o mundo Vaikunta, no plano do Senhor Narayana. Você pode estar em Shantarasa, que é neutralidade. E nesse mesmo plano você pode depois passar para Dasyarasa, que é servidão. O que é a neutralidade? Você é uma planta lá, você é um grão de areia, você tem algum relacionamento que agrada o Senhor Narayana, o Senhor Vishnu, mas que não tem um relacionamento de servidão como Dasyarasa. Se você estiver lá em Dasyarasa, nesse relacionamento, você está numa servidão mais elevada. E aí, de lá, você pode ir para outro plano, onde existe relacionamento de amizade. E depois você pode se elevar para um relacionamento parentesco. Você pode ter um relacionamento de primo, enfim, qualquer tipo de parente de Deus, pai, mãe, Vatsalya Rasa. E você pode ir também com evoluindo para Goloka Vrindavana, que é o lugar mais elevado do mundo transcendental. E lá você pode ter o relacionamento de Madhurya Rasa, que é o mais elevado, é o relacionamento mais íntimo com Deus, o mais elevado possível. E dentro da Madhurya Rasa também existem níveis de relacionamento com Deus, de intimidade profunda com Deus. Então, veja, nunca para, o relacionamento nunca para, é progressivo. A evolução espiritual é sempre progressiva, nunca ela vai ficar estagnada. Não temos noção disso, mas ela nunca vai ficar estagnada. Lá no mundo transcendental, nós sabemos o que os gurus e o próprio Krishna, através de seus associados, nos passam. Mas nós não temos muita noção do que é lá. É dito que o Mahabharata, aqui no mundo material, ele é composto por milhares de versos. E o Mahabharata do mundo transcendental é muito, muito, muito maior. Então veja só, nós não sabemos praticamente nada de como é o mundo transcendental. Mas temos que nos focar no serviço devocional a Deus para algum dia atingir aquele plano. Não importa se for a Shantarasa, a neutralidade do Senhor Narayana. Lá é infinitamente superior a tudo que nós conhecemos e o que nós não conhecemos também. Lá é infinitamente superior aos planos celestiais, que são 7 do mundo material. Lá é infinitamente superior ao plano de Brahmajyoti, de onde nós viemos, que a alma não tem consciência, não tem livre-arbítrio. Como que ela vai servir Deus naquele ponto se ela não tem livre-arbítrio, ela não tem consciência? Por isso que a Terra é o lugar melhor para que nós possamos chegar no mundo transcendental. E a Terra no corpo de um ser humano. Então veja só, nós que estamos escutando aí, conectados pelo Facebook e o Instagram, nós estamos com essas duas fortunas. Nós estamos na Terra e nós estamos no corpo humano. Temos que aproveitar isso, porque não sabemos se voltaremos para a Terra na próxima vida, ou se, mesmo que voltarmos para a Terra, se estaremos no corpo de ser humano.
Então e não sabemos também se no corpo de ser humano teremos a oportunidade de escutar uma aula, assistir um arati, cantar as canções, servindo Deus dessa forma, uma forma pura de servir Deus. Não sabemos. O que pode garantir isso? Se nós estivermos fazendo serviço direto a Deus através do Guru. Quando eu digo direto a Deus, servindo o Guru. Aí a chance de voltarmos como um ser humano é muito grande aqui na Terra. Até os semideuses, Srila Siddhartha Maharaj fala, até o Senhor Brahma, até os semideuses querem voltar num corpo humano na Terra. Todo mundo adora os semideuses, todo mundo assim, várias pessoas adoram os semideuses, fazem puja, né, oferecem incenso para os semideuses, vários semideuses oferecem água, oferecem isso, oferecem aquilo, mas eles querem a nossa posição, porque nós poderemos servir Deus. O semideus não é eterno nessa posição que ele está. Nós já fomos semideuses. Srila Siddhartha Maharaj fala isso no livro A Busca por Sri Krishna, na Realidade Belo. Ele fala que nós já fomos semideuses. Quando viemos do Brahmajyoti, escolhemos ser servidos e fomos descendo, passamos pelos planos celestiais, fomos descendo, descendo, descendo até chegar na Terra. E podemos descer para os planos infernais também. Isso é possível. Depende das ações que fizermos. E podemos subir para os planos celestiais, mas ainda materiais. Depende das ações que fizermos. Mas o plano celestial não tem serviço a Deus como na Terra, no corpo de um ser humano. Então temos que focar em servir aqui na Terra, servir e fazer o que o Guru nos orienta. Esse é o processo. Esse é o processo de devoção a Deus, o mais elevado que existe. Então, Srila Siddhartha Maharaj, ele está dando toda a receita do que precisamos fazer. Ele está nos orientando do que é melhor para nós. Qual é a prática que devemos fazer? Vamos continuar a leitura. Creio que encerramos o capítulo 2. Só um minutinho. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se tem pergunta, se não, voltaremos para a leitura. Tem uma pergunta. É da Júlia. Srila Govinda Maharaj comenta que Shri Gadadhar Pandit era um observador silencioso. Esse lila de Gadadhar dá algum exemplo para os devotos nesse sentido? Ele estava na observação, ele observava Srimad Mahaprabhu porque ele, na verdade, é Srimati Radharani. Então, quando é dito que Krishna estava devendo para as Vrajagopis, porque ele se retirava de Goloka Vrindavana e elas ficavam com saudades dele. Então ele ficou em dívida com as Gopis em Goloka Vrindavana. E aí ele ficava em dívida também com Gadadhar Pandit, porque Gadadhar Pandit é Srimati Radharani. Por quê? Porque ele estava distribuindo para todos. Mahaprabhu veio para distribuir para todos. Srimati Radharani não queria que ele recebesse sannyasi, que ele aceitasse a ordem de sannyasi. Srimati Radharani, que eu digo na forma de Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit não queria. Então, todo lila tem uma observação que temos que olhar, né? Ele era o observador de Mahaprabhu, mas ele era Srimati Radharani, ele tinha um relacionamento
com Krishna, muito profundo. Agora, qual é o aprendizado dessa observação de Gadadhar Pandit com Srimati Radharani? Realmente eu não sei qual que é o aprendizado que temos que ter sobre esse aspecto de ele ficar silencioso, somente observando. Mas eu posso perguntar para algum sannyasi, perguntar para alguém que tem mais conhecimento, e aí eu retorno para vocês na próxima aula, se eu tiver a resposta, ou quando eu tiver a resposta, eu posso falar na aula sobre essa pergunta que a Júlia fez. Mas são muitos passatempos, muitos lilas, e cada um tem um significado, cada um tem um ensinamento para nós. Mas realmente esse tipo de relação, de observar, de silenciosa com Mahaprabhu de Gadadhara Pandit, eu vou procurar com alguém que saiba, e aí eu dou a resposta ao vivo aqui para vocês. Vamos continuar a leitura então? Creio que vamos entrar agora no capítulo 3. É isso, agora essa aí foi a última parte do capítulo 2. Agora começaremos o capítulo 3. Capítulo 3. Olhar com os olhos da alma. Devoto. Guru Maharaj, eu tenho uma pergunta a respeito de Tulasi Devi. Os devotos aqui do Mate dizem que mesmo se suas japamalas não forem feitas da verdadeira madeira da árvore de Tulasi, quando o Senhor canta em suas contas no momento da iniciação, o Senhor converte essas contas em Tulasi Mala. Então, é importante ou não ter japamalas feitas de Tulasi? Srila Siddhar Maharaj. Existe uma consideração espiritual superior. Existe o mundano e existe aquilo que consideramos adorável. Aquilo que eu realmente desejo adorar, se eu o considerar como pertencendo a uma natureza mundana, isso será uma ofensa. No Padma Purana, encontramos a afirmação de que são ofensas. Pensar que aquilo que vou adorar é simplesmente feito de pedra, considerar que Gurudeva é um homem comum, ver um Vaishnava como sendo um Brahmane, pensar que a água que lava os pés de lótus do Senhor Vishnu ou do Vaishnava é apenas água plena, pensar que o mestre de tudo, o Senhor de tudo, Vishnu, é meramente um entre muitos deuses. Diante dessas ofensas, teremos de ir diretamente para o inferno. Então o devoto pergunta sobre a Japamala, né? As contas, o terço, o rosário que nós cantamos todos os dias, o Mahamantra Hare Krishna. E Srila Siddhar Maharaj está explicando. O devoto pergunta, porque tem várias Japamalas que não são de Tulasi Devi, feitas com Tulasi Devi. Tem feitas em mim, tem de várias outras coisas, mas Guru Maharaj explica que se você olhar com os olhos mundanos, se você adorar algo e achar que aquilo é mundano, isso é uma ofensa. Como você olhar para a Govardhana Shila, que nós temos aqui no Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram, Krishna veio na forma de uma pedra, de uma Shila. Shila quer dizer pedra. Mas não temos que olhar Krishna como uma pedra. É Krishna, Govardhana Shila. Shri Giriraj é Krishna. Krishna fala, não há diferença entre eu e a colina de Govardhana. Então, quando olharmos para algo transcendental com o olho material, como ele diz, achar que o Senhor Vishnu é um semideus, ele dá vários exemplos, Srila Siddhar Maharaj, isso é uma ofensa, a parada. Ele fala aqui no Padma Purana, descreve todas essas aparadas.
Shripada Tapasi Maharaj me contou que quando ele estava em outra instituição, Gaudiya Vaishnava, no Rio de Janeiro, eles não tinham condições, eles não tinham nem japamala. E eles faziam japamala, eles faziam as contas de papel amassado. Eles amassavam o papel, faziam um nó num cordão e contavam, faziam a japamala, eles cantavam contando nos papeizinhos, 108 papeizinhos. Ele me contou isso. Você vê como, quando iniciou aqui na Consciência Krishna no Brasil, como era precário. Eles não tinham Gopichanda, que é argila do Ganges, esse barro que passamos para fazer a marca da Tilaka. Eles não tinham, eles faziam, cantavam o mantra, porque cada ponto tem um mantra específico, e eles cantavam somente com água. Eles passavam o dedo na água e cantavam, porque o mantra é importante. E outro dia também, Shilacharya Maharaj deu uma aula falando sobre Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele saiu de Vrindavana, foi para Navadvipa, e ele morou durante meses num banheiro público, porque aí perguntaram para ele, mas Gorakshora, você não sente o odor forte, né, esse cheiro desagradável? Ele falou, sim, sinto, mas o odor é mais desagradável, o odor dos materialistas, as pessoas que têm o ego muito grande, as pessoas que se acham que são ricas. Ele falou, os materialistas, esse é um odor muito mais forte. E ele ficava cantando sua japamala dentro do banheiro público. E como que ele fez essa japamala? Ele foi no local de crematório, num gati, ele pegou um pano que tinha lá, e ele fez vários nós, e ele fez a japamala daquele pano, e começou a cantar naquele pano. Então o que Srila Siddhar Maharaj fala, né? A japamala não é feita de tulasi, mas foi cantada pelo Guru. Ele vai terminar de explicar isso agora. Eu só parei para comentar isso daí, esses exemplos do Tapasi Maharaj, de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Vamos continuar então a leitura. E no Srimad Bhagavatam encontramos que a alma que se identifica com o corpo, ou que pensa que a esposa e os filhos são meus, ou que pensa que nosso objeto adorável é algo material, ou que pensa que é o elemento material da água nestes locais de peregrinação que é o elemento purificador. Então, poderá ser considerada como sendo uma mula, que só serve para carregar alimento para as vacas. Kara significa o burro que carrega uma carga. Então, Gokara significa a besta de carga que sequer pode ser utilizada para servir a seção humana, mas somente aos animais. Uma concepção inferior de besta. Então, temos de deixar a plataforma de identificarmos o espiritual com o material. O espiritual é necessário, não o material. É imperativo compreendermos a posição real. Não temos que confundir, como ele diz, o material com o espiritual, com o transcendental. Nós temos a noção, que nem ele fala da família, minha mulher, meu filho, né? E outras coisas, a água do local que vai lhe purificar, isso daí é tudo material. Shilacharya Maharaj também uma vez
um devoto, ele contou isso numa aula, um devoto chegou para ele e estava muito chateado porque havia perdido a japamala da iniciação. Todo mundo tem um carinho especial pela japamala da iniciação, mas isso é material. E aí o devoto estava muito chateado e ele falou, o que aconteceu? E o devoto contou que havia perdido, estava muito, muito chateado. Aí ele falou, você está chateado com algo material? O importante foi o santo nome quando o Guru lhe deu a iniciação, não o terço, a japamala. Isso não é importante. Importante é quando o Guru dá potência na hora do cantar. Mas a gente está sempre ligado na parte material. A gente olha com os olhos materiais. Como Srila Siddhartha Maharaj fala, a gente olha a deidade como uma pedra. A gente olha tudo do lado material. A pessoa olha o Ganges como um rio poluído, como um rio cheio de bactéria e fungo e ácaro. Não é. Não temos que olhar as coisas com olhar material. E a japamala aqui, ele está explicando sobre várias formas, com vários exemplos para o devoto, que não é, a japamala é material. Não é importante o que é material, o importante é o que é transcendental. E se você começar a adorar algo, como ele diz, algo pensando que é material, você está cometendo ofensa. E isso não é bom para nós. Vamos continuar a leitura, só mais um pouco. Ravana ludibriado. Certa vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi convidado por um devoto da classe primária pertencente à escola de Ramanuja, o qual estava muito chocado de ouvir a respeito do rapto de Sita Devi por Ravana. Na ocasião, o devoto conseguiu oferecer algum alimento ao Senhor, mas ele mesmo jejuava e permanecia sentado, gemendo e lamentando-se. Mahaprabhu perguntou-lhe, por que você não está comendo nada? Ele respondeu que, eu desejo morrer. Ouvi que minha bem-amada Sita Devi foi raptada por um demônio. Se eu tenho de ouvir isso, se isso até mesmo tiver de entrar em meus ouvidos, então eu quero morrer. Eu não quero viver por mais tempo. Então, Mahaprabhu consolou-o dizendo, não pense desse modo. Sita Devi é a própria Lakshmi Devi. Ela é sim Maya, a consciência personificada, e não possui um corpo composto de quaisquer elementos materiais. O corpo de Sita Devi não se compõe de carne e sangue. Assim, o que dizer de ela poder ser raptada à força? Ravana sequer tinha a possibilidade de tocá-la, sequer podia vê-la. A forma de Sita Devi se compõe de uma substância tal que Ravana não podia vê-la nem tocá-la. Este é o fato. Assim, não perturbe sua mente. Esta é a verdade que eu transmito a você. Portanto, coma sua prachada. Foi desse modo que o devoto comeu sua prachada. Mais tarde, Mahaprabhu viajava mais para o sul do país, onde encontrou alguns devotos que liam o Kurma Purana. O livro narra que quando Ravana veio para roubar Sita, ela ingressou no fogo em busca de abrigo. O deus do fogo deu uma Sita de imitação a Ravana, quem levou embora essa Maya Sita. Então, depois de matar Ravana e sair vitorioso, e antes de levar Sita de Lanka, Ramachandra disse, para provar sua castidade, ela deverá entrar no fogo flamejante e se puder passar por esse teste, então eu a aceitarei de volta. Durante 1 ano, ela viveu com a família de demônios e, portanto, não posso imediatamente confiar em sua castidade. Muitos devotos começaram a chorar,
mas pela ordem de Ramachandra foi preparado o fogo e Sitadevi teve de entrar nele. Quando o fogo recuou, Sitadevi saiu com um rosto sorridente e os devotos começaram a gritar: Jai, Sitadevi ki Jai. Essa história estava contada no Kurma Purana e Mahaprabhu pediu ao leitor: por favor, dê-me essa página original e insira uma cópia recente em seu lugar. Eu conheci um Brahmane que se encontra extremamente perturbado, pensando que Sitadevi foi de fato raptado por Ravana. Desejo mostrar-lhe esta página antiga do livro para convencê-lo de que eu não estava apenas consolando, mas que está escrito no Shastra que Ravana não pode tocar na Sitadevi verdadeira, pois ela é a consciência personificada, não é matéria, não é feita de qualquer tipo de carne, sangue, ossos ou qualquer dessas coisas. Esse lila é o Rama Lila, é o lila do Senhor Ramachandra. Sitadevi era a esposa dele, é a esposa dele. Então teve todo o lila que Ravana, o demônio, foi raptá-la quando eles estavam na floresta. Mas é como o Srila Siddhartha Maharaj fala, não tem como raptar algo que não é material. Sitadevi não era material. Krishna não era material. Quando ele veio aqui, todos que estavam presentes na época viam ele com os olhos. Mahaprabhu também não era material, não era feito de átomos. O corpo dele não era feito de átomos. Então, não temos que olhar com os olhos materiais. O devoto, por que Srila Siddhartha Maharaj está explicando todos esses lilas e dando toda essa orientação, esses exemplos? Para quê? Para o devoto ver que não importa se a Japamala é feita de tulasi ou não. Ele está olhando o lado material. Não temos que olhar o lado material. É como acharmos, olhando uma tulasi devi, uma planta mesmo que está encarnada ainda, no corpo de uma planta, a tulasi devi quando ainda está encarnada, verde, né, com as folhas verdes, e olharmos como uma planta normal. Tem pessoas, Srila Govinda Maharaj, eu tenho uma aula dele sobre tulasi devi, e ele fala que tem pessoas que usam para medicamento, para gripe, para várias coisas. A medicina ayurvédica usa, e daí? Srila Siddhartha Maharaj ficava muito bravo se alguém usasse a tulasi devi, uma deidade, porque a tulasi devi não é uma planta, é uma deidade. Só de olhar para ela, como o Srila Siddhartha Maharaj falou outro dia, só de olhar ou tocá-la, ganhamos misericórdia. Então, como que vamos fazer um remédio com a deidade para o nosso corpo, para melhorar nossa saúde? Veja só que concepção errada. Por isso que Srila Siddhartha Maharaj ficava bravo com isso. Tem tantos remédios que podem ser usados, não uma deidade, você usar a deidade para fazer um remédio para o seu bem-estar, para a sua saúde. Então, você está olhando uma deidade como uma planta. Você não está olhando ela como uma deidade, você está olhando como uma planta. Você não pode olhar Shri Giriraj, Govardhana Shila como uma pedra. É Deus que está lá. Nem uma murti feita de madeira, como é o caso aqui de Srimad Mahaprabhu, Satinandana Gorahari. Ele está na forma de uma madeira, mas é Mahaprabhu que está lá. Ou quando a murti é feita de mármore ou granito, ou o que for o material que for feita, Mahaprabhu se instala lá, Krishna se instala lá. Não temos que olhar a matéria, olhar com os olhos materiais, mas nós estamos com a consciência mundana, então não olhamos com a consciência de Krishna. Nós estamos no caminho da consciência de Krishna. Por isso que seguimos Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
que quer dizer o nome Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, grande mestre da consciência de Krishna. Mahaprabhu, por isso que seguimos ele é o grande mestre da consciência de Krishna. Nós temos que conseguir gradativamente adquirir essa consciência de Krishna. Srila Siddhar Maharaj está dando todos esses exemplos para o devoto, para que ele tenha consciência de Krishna, que a japamala não interessa se é de tula, se é de outro tipo de madeira. E não só japamala, mas tudo. Não temos que ter o olhar material sobre as coisas. Parece que tem uma pergunta aqui. Amanhã continuaremos a leitura. Vamos responder a pergunta. É da Alessandra a pergunta. Quem nunca obteve uma conexão com um devoto passou sua vida em vão. Como pode alguém ser salvo? Então, Srilacharya Maharaj ele fala: quem não fez serviço devocional, quem não serviu Deus, realmente passou sua vida em vão. Viveu 80, 100 anos, 50 anos, o quanto for, ele viveu a vida em vão. E a pergunta da Alessandra é quem nunca obteve uma conexão com um devoto, Então, mas por isso que estamos, Alessandra, nós estamos tendo uma conexão agora, você está assistindo, nós estamos tendo uma conexão com um devoto puro. Claro que eu não sou um devoto puro, eu sou caído como todos, cheio de defeitos, cheio de erros, mas nós temos a conexão com Srilacharya Maharaj, o Guru, presidente Sevaita Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E Srilacharya Maharaj tem a conexão com Srila Govinda Maharaj, que está ao seu lado. E assim, quando você olha o altar, um do lado do outro, até chegar em Mahaprabhu e até chegar em Krishna. Então, nós estamos com a conexão com um devoto puro. Quando vemos o Arati, nós estamos em conexão com Deus. Quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, nós estamos em conexão com Deus. Mas tudo tem níveis de conexão, tudo tem níveis, como eu falei anteriormente, que Srila Siddhar Maharaj fala também. Então, se você cantar o Mahamantra sem ter um guru fidedigno que deu a sua iniciação, e o que é a iniciação? A iniciação é a matrícula na escola espiritual. Srilacharya Maharaj fala isso. Se você não tiver essa iniciação com um guru fidedigno, fizer a matrícula na escola, você vai ter um nível de resultado cantando Mahamantra Hare Krishna. Você vai ter um tipo de resultado. Ele vai atingir somente o seu corpo, mas o seu corpo sutil, não o corpo físico, grosseiro. O corpo físico sutil é a mente, o intelecto e o ego. A partir do momento que você se conectar e receber a iniciação do Guru fidedigno, aí você terá a limpeza da alma também, mas o processo inicial sempre é cantando Santo Nome e limpando a mente. Limpando primeiro a parte sutil do corpo físico, depois, gradativamente, vai limpando a alma. Mas enquanto a pessoa não tem iniciação com o Guru fidedigno, ela está ganhando misericórdia de Deus, participando do Arati, cantando junto conosco, assistindo o Harikatha, escutando o Harikatha, falando sobre Deus, o que estamos fazendo agora. E eu vejo que você está todo dia no programa, todo dia a gente tem feito mais de 2 horas de programa. Então, está tendo a conexão com o devoto, você está tendo a conexão com o devoto. Ela não é tão intensa quanto se você fosse iniciada, mas a conexão está tendo. E você só está assistindo todos os dias, e só, mesmo quem é a primeira vez que está assistindo, só está nessa conexão com esse templo, porque você tem... Isso não sou eu que estou falando, na verdade nada que eu falo é da minha mente, eu falo o que eu escutei dos meus gurus.
do guru atual, do paranguru, enfim, da sucessão discipular. Então, a conexão que você está tendo, você tem que ter um mérito espiritual anterior. Algo foi feito nas suas vidas anteriores para agora você estar conectada com esse canal do YouTube, depois vai para o YouTube essa aula, mas o Instagram ao vivo e o Facebook ao vivo. Mas a nossa fé é fraca, então participando, fazendo sadhusanga, a gente está fazendo sadhusanga pela internet, pelo meio da internet, é a associação com devotos. Então a conexão com devoto existe, porque esse templo é um braço do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, é uma expansão, é uma filial, falando em termos materiais, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Por quê? Porque aqui tem adoração à deidade, aqui tem serviço ao Vaishnava, aos devotos, e aqui tem regras e regulamentos próprios. Então aqui é uma embaixada do Sri Chaitanya Sarasvati Mati da Índia. A conexão existe, você está com a conexão, mas se você não tiver conexão, se você não estiver fazendo serviço devocional a Deus pela guia de um guru, a sua vida foi em vão. Não estou dizendo a sua. Quando eu falo a sua, que nem outro dia eu estava falando uma pergunta, respondendo a pergunta da Regina, não é especificamente você. Quando eu falo sua, é de todos. A vida é em vão. É como uma vida animal, a consciência animal. O animal nasce, ele cresce, ele envelhece, adoece e morre. Se você não conectar com Deus, se você não se conectar com o Guru, a única forma de se conectar com Deus é se conectar com o Guru fidedigno. Se você não fizer esse processo, a sua vida foi em vão. Por quê? Porque você viveu como um animal. E como que vive um animal? Eu falei como que é a vida dele assim, né? Ele nasce, ele cresce, ele envelhece e morre. Esse é o ciclo dele. Mas o que ele faz no dia a dia? Ele levanta, ele acorda, né? Ele acorda, aí ele vai ter que ter um lugar para dormir, senão, né, ele tem que ter um abrigo. Ele vai ter que ter aonde comer, algo para comer. Ele vai ter que ter a proteção dele, para que o predador não o mate. E ele vai ter que ter, até o final da vida dele, a procriação. Senão a espécie não é perpetuada, a espécie entra em extinção. Esses são os 4 coisas que o animal tem que fazer. É o dharma social do animal. Ele tem que fazer isso. Do animal, ou da ave, do que for. Mas o ser humano tem o dharma espiritual, que é servir Deus. O Yuga Dharma, o Dharma da era de Kali Yuga que vivemos hoje, é o canto congregacional dos santos nomes, o canto congregacional glorificando os gurus, e o canto congregacional também é Harikata, falar sobre Deus, escutar sobre Deus. Então, a vida é em vão se você não se conectar com Deus, se você não procurar Deus da forma correta. Você vai viver como um animal durante 30, 40, 50, 100 anos. Por isso que eu falei outro dia, não adianta a pessoa focar em comer orgânico, em ser isso, em ser aquilo, seguir essa filosofia, fazer exercício, seguir a ciência. Todo dia você tem que caminhar no mínimo 1 hora por dia para não ter um problema cardíaco. Isso é a ciência falando, mas você vai morrer de qualquer forma algum dia. Você vai abandonar esse corpo que você está agora. E se você não servir Deus, não se dedicar à sua alma, servindo Deus, você teve a vida em vão. Então, essa é uma verdade, a verdade meia dura, nem sempre a verdade é o que queremos escutar. Como pode alguém ser salvo? Da forma que eu falei, que eu estou falando, servindo Deus. Tem todos esses processos que eu falei de servir Deus. Então, essa é a forma. Essa é a forma que temos para não ter essa vida em vão. Temos que aproveitar o corpo humano. Não sabemos quanto tempo ficaremos nesse corpo humano e não saberemos a próxima vida qual corpo que teremos. Então é muito importante se conectar com o Guru fidedigno, assistir o programa. O Arati é muito importante, aquela cerimônia que a gente começa durante a semana, o programa. As canções são extremamente importantes.
A única forma de se conectar com Deus na era que vivemos hoje é pelo som. A maioria das religiões usa isso. O cristianismo usa isso. O budismo usa isso. O islamismo usa isso. Eu não conheço algumas a fundo, mas eu já conversei com alguns devotos, eles me falaram. O Testemunho de Jeová faz isso. Eles cantam glorificando Deus, Jeová, que é o Deus deles. Eles têm essa fé. A Adventista do Sétimo Dia canta também. A Umbanda canta. Candomblé canta. Por quê? Porque o som é a única forma de se conectar com Deus. Não tem outra forma em Kali Yuga. Mas cada um tem um nível de desenvolvimento espiritual. Sukriti. Então, Deus ele fez vários gurus, quando eu digo guru, vários mestres espirituais para várias filosofias. Por quê? Porque cada um está apropriado a seguir uma. Se você for falar realmente a filosofia que Deus nos deu, que é a que seguimos, a maioria das pessoas não vão seguir. Por quê? Porque temos algumas regras, temos alguns princípios. Por exemplo, não matança de animais. Se você fizer isso, excluir todas as pessoas da religião, da conexão com Deus, se só existisse o Gaudiya Vaishnavismo, você excluísse todas as outras, praticamente estaria todo mundo fora, pouquíssima porcentagem estaria conectada com Deus seguindo alguma filosofia. Então Deus ele abriu, mas Deus não gosta que comemos carne, Deus não gosta que matemos animal e participemos disso. Mas ele criou outras formas, ele criou outras filosofias, ele mandou outros mensageiros, ele mandou outros mestres espirituais com outras filosofias. Para quê? Para não deixar ninguém de fora. Mas ele não gosta de matança de animais, ele não gosta de sexo ilícito que nós pratiquemos, ele não gosta de jogos de azar. Isso tudo vai dificultar a nossa evolução espiritual. Ele não gosta que nós façamos intoxicação com o nosso corpo. Quando eu digo intoxicação, é droga lícita e ilícita. Todo mundo só pensa na maconha, na cocaína, no LSD, sei lá o que mais, no crack. Mas o álcool também é uma droga. É lícita aqui. Mas teve épocas que era, na lei seca, era proibido, como a droga ilícita. Tem alguns países que a maconha é liberada. Então, isso daí de lícito e ilícito, isso é a visão humana, a visão material. Krishna não gosta que usemos isso. Por quê? Porque vai dificultar a nossa vida espiritual. Como é que você vai pensar em Deus, vai cantar o Santo Nome, vai escutar uma aula, vai ler um livro sobre Deus, se você está com a consciência alterada? O álcool altera a consciência. Experimenta algum dia alguém, né, que ainda bebe, estudar um texto para fazer uma prova alcoolizado. E vai fazer a prova, e vai sentar alcoolizado, vai ver qual que é a nota melhor. Como que você vai querer concentrar em Deus se você está intoxicado? Então, Deus, ele criou outras filosofias, ele deixou outros mensageiros, outros mestres espirituais, para quem ainda não tem essa consciência, para quem não tem esse mérito espiritual. Então ele fez várias religiões, mas foi dito hoje aí, Srila Siddhar Maharaj, ele comentou sobre o Bhagavad Gita, Krishna fala, abandone todo o seu dharma social, toda a sua função social, abandone todas as religiões e renda-se a mim. Porque, na verdade, o que seguimos, o Gaudiya Vaishnava, é uma religião. É o que Deus deixou. Pode ser considerado uma religião? Pode, mas é o que Deus falou para nós. Não é só para nós. Deus deixou isso, não é só para o Gaudiya Vaishnavismo, para nós que seguimos isso. Deus deixou isso, mas Ele deixou outras coisas também para quem ainda não conseguem ter a compreensão que esse é o correto.
Então, ele deixou várias coisas. Mas a conexão com o devoto puro, o que é um devoto puro de Deus? É aquele que vai querer te levar para o mundo transcendental. Vai querer te levar para Deus. Esse é um devoto puro. As outras filosofias que estão pensando em algo material, vai te levar para Deus, para morar com Ele? No momento não. Se você seguir aquele nível espiritual, a executar o que eles estão falando, você não vai atingir, mas existe um progresso espiritual. É como o Srilacharya Maharaj deu uma aula outro dia falando, quando você vai se matricular, né, existe o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, aí tem a faculdade, tem a pós-graduação, cada um tem um nível. Mas como que você vai querer matricular uma pessoa na pós-graduação se ela não tem a consciência ainda do básico, do primeiro ano, do segundo ano? Então é um processo evolutivo. Você vai falar para a pessoa, não, você nunca vai poder chegar na pós-graduação. Não, você vai dar o primeiro ano para ele estudar, para ele praticar. O segundo ano, o terceiro ano. Daqui será quantas reencarnações a pessoa vai estar num estágio puro que Deus deixou, o que temos que seguir, não a matança de animais. Né? Não sei se deu para compreender o que eu estou falando. A verdade nem sempre é o que queremos escutar. Aquilo que é a voz do povo é a voz de Deus é um erro, como eu falei outro dia. Então Deus deixou a consciência pura, mas deixou outras também, para que o ser humano pense nele, mas para pedir algo para si. Algo, saúde, emprego, dinheiro e tudo que pensamos e pedimos para o nosso corpo. Mas tem a consciência maior, mais elevada que isso, que é servir Deus. Existe a consciência mais elevada, satisfazer Deus, deixar Deus feliz. E o que deixa Deus feliz? Pregarmos a consciência pura para os outros, sem mistura. Servirmos Ele. Então, não sei se ficou meio confuso para vocês, mas essa é o que seguimos, e isso é o que Deus, Krishna, a própria Suprema Personalidade de Deus, deixou escrito através de seus associados, e Mahaprabhu também veio há 535 anos atrás e nos deixou isso. E nós estamos tentando seguir isso. Não é fácil, mas o que é fácil? Não pode ser fácil ir para o mundo transcendental eterno, viver com Deus num lugar que só tem felicidade plena eternamente. Não pode ser fácil isso. É muita ingenuidade da nossa parte achar que vai ser fácil, que vai ser sem sacrifício. Iremos conseguir isso sem sacrifício. Mas temos que ter o caminho, e o caminho é um devoto puro, um guru, ele que vai guiar, ele é o capitão do barco. E o barco está na direção do mundo transcendental. E Deus está mandando o vento para o barco ir para aquela direção. Isso Srila Siddhar Maharaj falou nas aulas anteriores que lemos. Mas um dia terminamos mais um programa. Amanhã continuaremos com a leitura do livro O Céu Consciente de Srila Siddhar Maharaj. Minhas reverências a todos. Dandavat Pranam. E pensem em tudo que foi falado, porque é Srila Siddhar Maharaj que está dizendo, um devoto puro, falando que não temos que olhar o que é transcendental com um olhar material.